devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 24 a 27. Capítulos 24 a 27 tratam sobre muitas leis que o Senhor estabelece ao seu povo. Capítulo 24 começa com as leis humanitárias. O Senhor começa primeiro estabelecendo as leis quanto ao divórcio e novo casamento. Isso não era uma validação de Deus. Não era uma aprovação de Deus ao divórcio e novo casamento, mas sim a forma como Deus iria gerir aquilo que já estava sendo colocado em prática em Israel. Não há nenhum sinal de que o Senhor aprova esse tipo de prática. Apenas que o Senhor está agora legislando a respeito disso, a fim de manter uma ordem, de evitar que males maiores surjam dessa falta de ordem, dessa falta de compromisso com o casamento. Em seguida, o Senhor estabelece muitas leis humanitárias, leis que geriam a vida comum de Israel, as leis quanto ao homem recém-casado que iria à guerra e que por isso deveria ser poupado, teria 1 ano para ficar com a sua esposa. A lei do Senhor quanto aos moinhos que não poderiam ser tomados como penhor, justamente porque a pedra de moinho era utilizada para moer os alimentos, e assim então tomar uma pedra de moinho como penhor seria tirar daquele que está emprestando, pegando emprestado, o seu meio de vida, a sua fonte de renda, o modo como ele prepara os alimentos. Novamente, as leis sobre aqueles mais pobres e necessitados, que jamais deveriam ser tomados como penhor as suas capas, ou também serem impedidos de receber o salário no dia. O Senhor age em favor de preservar a justiça no dia a dia, na vida comum de Israel. O capítulo 25 de Deuteronômio continua as falas sobre as leis diversas e trata agora principalmente de leis ligadas às disputas. Inicialmente, o Senhor fala sobre as disputas judiciais e quanto à punição que seriam dadas, a limitação das punições de 40 açoites menos um, de menos de 40 açoites. Em seguida, a disputa a respeito do levirato, e caso uma mulher perca o seu marido e assim não tenha filhos, e o seu cunhado deve agora dar sequência à descendência do irmão, e caso não fizer isso, haverá uma punição, será julgado também à porta da cidade, bem como a forma como as mulheres poderiam ou não poderiam interferir nos conflitos entre dois homens. Inclusive, a última fala do capítulo 25 trata também de uma disputa histórica entre Israel e Amaleque. Agora o Senhor anuncia e declara ao seu povo o dever que teriam de apagar de existência os amalequitas, algo que seria mantido, demoraria a ser tratado ao longo da história. Muitos anos passariam até que assim o Senhor apagasse totalmente o nome de Amaleque. E trata de uma disputa que nós já vimos. A disputa entre Israel e Amaleque foi iniciada em Êxodo, capítulo 17, quando nós vimos os amalequitas atacando Israel durante a saída do Egito, logo após passarem pelo Mar Vermelho, enquanto caminhavam para o Sinai. O capítulo 26 traz as últimas instruções dessa aliança que estava sendo firmada à entrada da Terra Prometida. O Senhor agora, de novo, repete as leis quanto aos dízimos, quanto à forma como deveriam entregar as primícias da terra quando conquistarem a terra, bem como também exorta pela última vez aqui nessa passagem a obediência do povo. O Senhor agora relembra o acordo que estava sendo firmado, de que eles deveriam guardar a sua lei, e ele agora se declarava como o Deus deles, como aquele que cuidaria deles. Eles seriam o seu povo. O capítulo 27 encerra a sessão com a instrução de Moisés para que no Monte Ebal o povo ali estabeleça um altar e escreva toda a palavra da lei, a fim de que sim todos tenham conhecimento da vontade de Deus. Além disso, também a instrução para que os levitas declarem do Monte Ebal as maldições para todos aqueles que quebrarem a aliança. Essa passagem novamente ratifica, reafirma a vontade de Deus da santificação do seu povo. O Senhor novamente estabelece a aplicação da sua vontade às muitas esferas da vida de Israel. Israel deveria refletir a santidade de Deus no relacionamento conjugal, na sua vida na justiça, nos tribunais, bem como também na adoração, ao ofertar ao Senhor as primícias e os dízimos. E assim o Senhor ordena que o seu povo, ao entrar na Terra Prometida, a certeza de que entrariam na Terra Prometida, e ao fazer isso, assim declarem a lei de Deus, se lembrem da lei de Deus. E novamente, ao lermos essas maldições que são declaradas, que seriam declaradas no Monte Ebal,
nós somos lembrados e confortados em saber que em Cristo nós não temos nenhuma maldição sobre nós. Cristo foi feito maldito no madeiro e agora podemos ter paz com Deus. Cristo é nosso Redentor e nosso noivo. Ele agora está se preparando para um enlace matrimonial com a sua igreja. E assim nós devemos confiar nele, sabendo que, ao contrário desses homens de Israel, Cristo jamais vai se divorciar da sua noiva. Jamais ele encontrará na sua noiva alguma imperfeição que impeça de manter o casamento, justamente porque é ele quem a tem santificado na história. Cristo também é o verdadeiro juiz, aquele que age com justiça no tribunal de Deus e que julga retamente. Cristo já triunfou contra nossos inimigos, já venceu a morte, o pecado, Satanás. E assim nós agora podemos confiar naquele que nos guia como uma poderosa, que triunfa contra nossos adversários. Ao olharmos para esses textos, vemos o modo como devemos viver também. Por mais que essas leis não se apliquem diariamente a nós, não sejam específicas a nós vemos nelas princípios que refletem o caráter de Deus. Deus continua sendo um Deus justo, um Deus que deseja que o seu povo ande em justiça, que se preocupa com os necessitados, com os mais pobres, que deseja que aqueles mais abastados tratem com generosidade, com compaixão, com misericórdia. Deus deseja de nós também fidelidade. Ele promete que nos levará seguros até o descanso que ele prometeu a nós. E devemos, portanto, ser liberais em ofertar a ele aquilo que ele tem nos dado de forma graciosa. Assim como o povo oferecia as primícias, os dízimos, nós também devemos ser generosos ao Senhor. Também devemos ser puros. Novamente, a lei sobre o divórcio e o novo casamento não é uma aprovação dessa prática, mas é um chamado para que nós sejamos puros em nosso relacionamento, para que sejamos zelosos em nossos casamentos, a fim de mantermos a pureza em nosso lar. Portanto, que nós sejamos obedientes, responsáveis, cumprindo a vontade de Deus nas várias esferas da nossa vida.